Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente, aos que acompanham os trabalhos legislativos via mídias sociais. Havendo número legal conforme a assinatura dos senhores vereadores no livro de presença, evoco a proteção de Deus e, em nome do povo de Paranapuã, dou por aberto os trabalhos da 38ª sessão ordinária, dia 16 de novembro de 2022. Farei agora a leitura de um trecho bíblico. Salmos número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperar. Até aqui. Solicito ao secretário que promova a leitura da ata da 37ª sessão ordinária do dia 24 de outubro de 2022. Senhor presidente, nos termos do artigo, do parágrafo, no artigo não, 5º do artigo 134, por questão de ordem, eu peço dispensa da leitura da ata da 37ª sessão realizada no dia 24 de outubro. Está em discussão o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Lorivaldo. Está em votação o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Lorivaldo. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário se levante. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da 37ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 37ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário se levante. Aprovado por todos. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde os livros de inscrições encontram-se abertos para o uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente e explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias constantes do expediente. Parecer TC 002930-98927. Prefeitura Municipal de Paranapuã, exercício 2020, prefeito Sérgio Antônio Polarini, advogados Edmilson da Silva Gomes, OABSP 16258, Daniela Campos Polarini, OABSP 391-526 e Renan Corrêa da Silva, OABSP número 412-925. Procurador de Contas, Hélida Graziani Pinto. Fiscalizada por UR11. Fiscalização atual, UR11. Contas anuais, Prefeitura, aspecto constitucionais e legais mais relevantes, observância, falha constatada, sem força para comprometer a matéria, parecer favorável. Itens e resultados. Ensino 28,57%, Fundeb 100%, Magistério 100%, Pessoal 47,25%, Saúde 20,09%, Execução orçamentária superávit de 1,8%, R$ 341.247,06. Resultado financeiro, superávit de R$ 425.622,49. Precatórios, regular. Encargos sociais, regular. Transferências ao Legislativo, regular. Vistos, relatados, discutidos os autos. Acordo a segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 28 de junho de 2022, pelos votos dos conselheiros Renato Martins Costa, presidente e relator, e Cristina de Castro Moraes, o substituto de conselheiro Josué Romero, na conformidade das correspondentes notas tagigráficas, emitir para parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura, exceção feitas aos atos pendentes de apreciação por este Tribunal. Determina-o oficialmente ao douto Ministério Público Estadual em cópia dos autos para ciência e providências que entende cabíveis em relação ao apontamento sobre o nepotismo apontado no item B.1.9.3 do relatório de fiscalização. Determina ainda o encaminhamento de ofício ao comando do Corpo de Bombeiro, tendo em vista a falta de AVCB em prédios públicos municipais. Presente na sessão, a Procuradora do Ministério Público de Contas, Renata Castanha Sestari. Os autos estão disponíveis mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico,
SP na página www.tc.sp.gov.br. Publique-se, São Paulo, 8 de agosto de 2022. Renato Martins Costa, presidente e relator. Encaminho o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e respectivo relatório à Comissão de Finanças e Orçamentos. Demais documentos constantes do processo se encontram à disposição da Comissão e Edilidade, junto à Secretaria desta Casa. Projeto de Lei Complementar número 23, de 9 de novembro de 2022. Dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, e das outras providências. Daniel Jordão Ampinato, prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc., faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1º. Das disposições preliminares, seções 1, do objeto. Artigo 1º. Esta lei complementar dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público do municípip de Paranapuã, nos termos do artigo 205 e 206 da Constituição Federal, do artigo 67 da Lei Federal número 9.394/96, do artigo 40 da Lei Federal número 11.494/07 e artigo 6 da Lei Federal número 11.738/08, consoante a Lei Federal número 12.014/09 e Lei Federal 13.005/2014, Lei Federal 14.113/2020, passando a dominar-se Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público do município de Paranapuã. Artigo 2º. Aplica-se aos integrantes do quadro dos profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, subsidiariamente e no que couber a disposições constantes da Lei nº 518/92, de 14 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município e das outras providências. Inciso 1º. Fica assegurados para efeito de enquadramento dos membros do Magistério de Paranapuã os benefícios adquiridos em legislação anterior, até a publicação da presente lei complementar, diferenciando os vencimentos ou salários iniciais da carreira dos profissionais da educação escolar básica, por titulação entre os habilitados em nível médio e os habilitados em nível superior, e pós-graduação laudo sensu e percentual compatível entre esses últimos e os detentores de cursos de mestrado e doutorado. Artigo 3º. Os profissionais do Magistério de Educação Básica Pública estão diretamente ligados aos interesses educacionais dos alunos em situação de ensino e aprendizagem, com ordem e estrutura jurídica própria, regida por normas específicas, seção 2 dos princípios. Artigo 4º. A educação com direito social e direito público subjetivo é informada pelo princípio da universalidade, igualdade, equidade e inclusão promovida pelo Estado e pela família, com a colaboração da sociedade. Artigo 5º. A educação pública ministrada na rede municipal de Paranapuã possui como objetivos básicos: 1. O pleno desenvolvimento do educando. 2. O preparo para o exercício da cidadania. 3. A qualificação para o trabalho. Artigo 6. O ensino público da Rede Municipal de Educação de Paranapuã será ministrado com base nos seguintes princípios: 1. Igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento e a arte e o saber, pluralismo em ideias e concepções pedagógicas, gestão democrática de ensino e garantia, piso salarial profissional, oferta de ensino noturno regular adequada às condições de educando. Seção 3. Dos objetivos. Artigo 7. São objetivos do Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público do município de Paranapuã os seguintes: aprimorar a qualidade do ensino proporcionando igualdade de condições para o acesso à permanência na escola, estabelecer direitos e deveres para a relação funcional do quadro do magistério no âmbito da administração pública municipal, estabelecer normas que definem e regulamentam as condições e o processo de movimentação na carreira pelo método de evolução funcional e a correspondente evolução da remuneração mediante critérios específicos, promover a valorização dos profissionais do magistério de acordo com as necessidades e as diretrizes geralmente estabelecidas, reconhecer os valores antropológicos, culturais, políticos e profissionais do quadro do magistério. Dos conceitos. Artigo 8. Para os fins desta lei complementar, entende-se:
Profissionais do magistério docente e gestores que exercem funções de interação com o educando em situação de ensino-aprendizagem, exercício de atividade, suporte pedagógico, a docência nas atribuições de ministrar, planejar, dirigir, inspecionar, supervisionar, orientar, coordenar e administrar a educação básica pública municipal. Atividade inerente às do magistério são aquelas que são próprias do cargo e da função docente do quadro do magistério. Atividades correlatadas às do magistério são aquelas relacionadas com a docência em outras modalidades de ensino, bem como as de naturezas técnicas relativas ao desenvolvimento de estudos, planejamento, pesquisa, supervisão e orientação em currículos, administração escolar, orientação educacional, formação de docentes, assessoramento técnico. HTPC, atividade de trabalho pedagógico coletivo. HTP, atividade de trabalho pedagógico individual. HTPL, atividade de trabalho pedagógico livre. Quadro de pessoal do magistério, conjunto de cargos de provimento efetivo, ou em comissão constituído pela classe de docente e classe de suporte pedagógico. Cargo, conjunto de atribuições e responsabilidade instituídos no quadro do funcionalismo criado por lei com denominação, requisito, remuneração e atribuições específicas de provimento efetivo ou em comissão. Classe, conjunto de cargo com denominação e função da mesma natureza. Classe de docente, conjunto de cargo de provimento efetivo com atribuições de docência em regência de classes ou aulas. Classe de suporte pedagógico, conjunto de cargos de provimento em comissão com atribuições de diagnóstico, coordenação, planejamento, direção, supervisão e avaliação escolar. Carreira, conjunto de cargos de provimento efetivo por concurso público de provas e títulos com possibilidade de evolução funcional. Enquadramento, posicionamento de remuneração do profissional do magistério por grau de coluna horizontal e nível de linha vertical. Estatuto do Magistério, conjunto de normas específicas direcionadas aos profissionais do magistério em seu campo de atuação. Plano de carreira, conjunto de normas que definem e regulam as condições e processos de movimentação dos integrantes da carreira. Remuneração e vencimentos do cargo de carreira, acréscimo de vantagens pecuniárias permanentes e temporárias estabelecidas em lei, bem como o vencimento do cargo comissionado. Vencimento, base retribuição pecuniária base fixada em lei, conforme tabela 1 do anexo 5. Da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Educação, das finalidades de competência, artigo 9º. A Secretaria Municipal de Educação de Paranapanã tem a finalidade de desenvolver políticas educacionais que levem em conta os seguintes objetivos. Elaborar os planos de programas de educação, bem como a coordenação de sua implantação, incluindo processos avaliativos, com foco na aprendizagem dos alunos, promover estudos, pesquisas e outros trabalhos que visam aprimorar o sistema educacional e a realidade social dos seus educandos, desenvolver programas de orientações pedagógicas, objetivando aperfeiçoar o profissional do magistério entre as diversas etapas e modalidades pertinentes, ao município buscando aprimorar a qualidade de ensino, organizar programas e projetos de combate à evasão, repetência, analfabetismo e todas as causas de baixo rendimento dos alunos, zelar pela manutenção dos estabelecimentos municipais de ensino, cuidar pela transparência, controle e fiscalização da aplicação de recursos destinados à educação no município, assegurar o cumprimento dos dispositivos legais referentes à política pública de educação municipal, estabelecer mecanismo que garante acesso a permanência e o sucesso escolar dos alunos, desenvolver parceria com a União, Estado, município e instituições privadas, na forma da lei para o desenvolvimento da educação municipal, administrar os planos e os sistemas articulados pelos governos federal e estadual, garantindo a consecução de projetos e ou programas voltados ao desenvolvimento da qualidade da educação básica, dirigir os recursos de educação municipal no que consiste na avaliação de desempenho funcional, bem como no registro de informações relacionadas à situação funcional do profissional do magistério. Implementar o controle, avaliação e ações e metas do Plano Municipal de Educação de Paranapuã, com a participação da comunidade escolar através de reuniões ou conferências municipais. Promover a gestão participativa e democrática de ensino. Planejar articulações com o Conselho Municipal de Educação, com diretrizes fundamentais da política municipal de educação e responder pela sua implementação. Gerenciar o sistema municipal de forma
inicial e continuada dos profissionais do magistério. Monitorar e avaliar permanentemente os indicadores educacionais e divulgá-los junto à comunidade escolar. Gerir a destinação de recursos financeiros voltados à educação municipal. Artigo 10. Compete a cada unidade escolar da Rede Municipal de Educação de Paranapuã, em conjunto com a Secretaria Municipal da Educação, executar as seguintes ações: elaborar a execução das propostas pedagógicas, administrar seu pessoal e seus recursos materiais financeiros, fiscalizar o cumprimento da jornada de trabalho dos profissionais do magistério, promover a atribuição de classe e ou aulas dos profissionais do magistério, bem como atribuições de oficinas curriculares e atividade de reforço escolar, verificar a legalidade de acúmulos de cargos públicos, assegurar o cumprimento de dias letivos e das horas aulas estabelecidas, participar ativamente das reuniões da Secretaria Municipal de Educação, zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processo de interação da sociedade com a escola, acompanhar e apoiar as ações do Conselho. Conselho de Escola, Conselho de Classe, Conselho Municipal de Educação, Conselho do Fundo de Manutenção e do Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Seção 3, dos níveis e das modalidades de ensino público municipal. Artigo 11. A redação municipal da educação do município de Paranapuã deverá oferecer os seguintes níveis e modalidades de ensino. Níveis de ensino da educação básica. A educação infantil, creche com atendimento de crianças de até 5 anos de idade, pré-escola com atendimento de crianças de 4 a 5 anos de idade, ensino fundamental de 1º ao 5º ano. Modalidade de ensino da educação básica. Educação dos jovens e adultos, EJA, alfabetização de jovens e adultos, EJA, educação especial inclusiva. Artigo 12. O quadro dos profissionais do magistério é composto por cargos efetivos em comissão, conforme anexo 1. Do campo de atuação. Artigo 13. Os integrantes da classe de docentes efetivas exercerão as suas atividades nas seguintes conformidades. Classe de docente, cargos, professor de educação básica, 1 PEB1, na educação infantil, exercício da docência em regência de classe de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, exercício da docência em regência de classe de alfabetização de jovens e adultos, EJA, exercício da docência em regência de classe de educação de jovens e adultos, EJA, cargo, professor de educação básica, arte. Na educação infantil, exercício da docência em regência de classes de 1º ao 5º ano do ensino fundamental. 3. Cargo, professor de educação básica, educação física. Na educação infantil, exercício de docência em regência de classe de 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Cargo, professor de educação básica, língua estrangeira moderna ou inglês. Educação infantil, exercício da docência em regência de classe de 1º ao 5º ano, educação fundamental. Cargo, professor de atendimento educacional especial e AEE, na educação infantil, exercício da docência em regência de classe de 1º ao 5º ano de ensino fundamental. Artigo 14. Os integrantes das classes de suporte pedagógico em comissão exercerão suas atividades na seguinte conformidade. Cargo, diretor de escola, unidades escolares. Cargo, coordenador pedagógico de unidades escolares. Provimentos. Seção 1. Dos requisitos provimentos. Artigo 15. Os provimentos dos cargos do quadro dos profissionais do magistério será feito mediante a ato do Poder Executivo Municipal, através de nomeação, em caráter efetivo para os provados em concurso público de provas e títulos na classe de docentes, em comissão para os cargos da classe de suporte pedagógico, coordenador e o diretor da unidade escolar. Artigo 16. Os requisitos para investidura nos cargos efetivos em comissão do quadro do Magistério Público Municipal são os estabelecidos na tabela 1 e 7 do anexo 2, sem prejuízo do disposto da Lei 518/92, de 14 de dezembro de 92, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município e das outras providências. Do concurso público. Artigo 17.
A nomeação para cargo de efetivo do Magistério Público Municipal faz-se através de concurso público de provas e títulos respeitadas as exigências quanto aos requisitos, formas de provimento e atribuições dos respectivos cargos nos termos do anexo 2. Artigo 18. Os títulos e sua pontuação serão definidos no edital que rege o certame. Artigo 19. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Artigo 20. O concurso público realizado para o provimento de cargo do quadro do magistério será acompanhado por comissão especialmente designada para este fim, cuja composição contemplará a participação de representantes da Secretaria Municipal de Educação e classe de docentes. Artigo 21. Os editais de concurso público estabelecidos no mínimo a modalidade, o tipo de conteúdo de provas de natureza e títulos, os critérios de aprovação e classificação, o prazo de validade do certame, os requisitos para provimento do cargo, conforme o anexo 2. Bibliografia. Artigo 22. Os editais de concurso público a serem publicados a partir da vigência desta lei complementar conterão os elementos necessários no conhecimento do que nela se contém sob nela de nulidade. Artigo 23. Para fins de atribuições de classe e aulas e atividade de reforço escolar, os docentes interessados formularão na segunda quinzena do mês de dezembro requerimentos de inscrição junto à Secretaria Municipal de Educação. Artigo 24. Serão atribuídos classes aos profissionais do magistério ocupantes dos cargos de 1. Professor de Educação Básica, PEB 1. Professor de Atendimento Educacional Especializado, AEE. Artigo 25. Serão atribuídas aulas aos profissionais do magistério ocupantes de cargos de professor de Educação Básica, artigo arte. Professor de Educação Básica, artigo Educação Física. Professor de Educação Básica, Língua Estrangeira Moderna, Inglês. Artigo 26. As atribuições de classe e aulas obedecerão à jornada de trabalho docente estabelecida nos termos do anexo 4 desta lei complementar. Parágrafo único. Quanto aos projetos de educação infantil, creche de até 25 horas deverão ser oferecidos primeiramente aos professores efetivos, após sua atribuição de classe e aula titular. Artigo 27. Os docentes efetivos serão classificados em ordem quanto à situação funcional, assim entendido o tempo efetivo, serviço no magistério Público Municipal de Paranapuã, compontado 0,05 centésimo de pontos por dia de trabalho e 0,01 centésimo de tempo de serviço no Magistério Público Municipal de Paranapuã, a ser contado até 30 de julho de cada ano letivo, a contar a partir do ingresso como efetivo. Artigo 28. Os docentes titulares de cargos serão classificados por unidade escolar, unidade, lista, unidade e, caso haja empate na classificação para fins de desempate, considerar, senão, os seguintes critérios: maior tempo de serviço prestado no Magistério Público Municipal, maior idade. Artigo 29. É de responsabilidade do diretor de escola a tomada das providências necessárias, divulgação, execução, acompanhamento e avaliação das normas que regem e orientam o processo anual de atribuições de classes e ou aulas ao pessoal docente do quadro do Magistério Público do município de Paranapuã. Artigo 30. Cabe à Secretaria Municipal de Educação de Paranapuã dirigir, coordenar, acompanhar, auxiliar e inspecionar o processo anual de atribuições de classes e ou aulas. Artigo 31. Deverão ser atribuídas aulas das oficinas curriculares aos profissionais do magistério efetivo, observada a habilitação exigida e o limite de horas de jornada de trabalho semanal a título de cargo suplementar, de acordo com o disposto no artigo 38. Artigo 32. O Poder Executivo Municipal expedirá, por meio de decreto, normas complementares sobre o disposto nesta seção. Os integrantes da classe de docente e classe de suporte pedagógico estão sujeitos à jornada de trabalho semanal de acordo com o disposto no anexo 4 da hora de trabalho, terá duração de 50 minutos para a classe docente, de 60 minutos para a classe de suporte pedagógico, sendo o mês considerado como constituindo de 5 semanas, tendo-se a remuneração os dias de repouso semanal. Artigo 34. A jornada semanal de trabalho dos integrantes da classe docente é constituída de 2/3 de horas aulas e interação
com os alunos de 1/3 a hora-aula de trabalho pedagógico, entende-se por hora-aula de trabalho pedagógico, atividade de aula de trabalho pedagógico coletivo HTPC, horas-aulas de atividade de trabalho pedagógico individual HTPI e horas-aulas de atividade pedagógica em local de livre escolha HTPL. As atividades de trabalho pedagógico coletivo HTPC deverão ser utilizadas pela unidade escolar em caráter coletivo entre os pares, em data definidas em resolução pela Secretaria Municipal de Educação para reuniões pedagógicas, palestras, capacitação e planejamento semanal de atividade, orientação técnico-profissional e assunto de ordem administrativa, garantindo-se o cumprimento da proposta pedagógica em local a ser definido pela Secretaria Municipal de Educação. As horas-aulas de atividade pedagógica em local de livre escolha HTPL pelo docente serão destinadas pelo planejamento, correções e avaliações, leituras, pesquisas e atualizações, participação em grupo de estudo, cursos, palestras, capacitação, formação. As atividades de trabalho pedagógico individual HTPI serão utilizadas para preparo pedagógico de matéria, organização de atividade e rotina, acompanhamento de registro do desenvolvimento educacional deverá acontecer na unidade escolar. Artigo 35. Os profissionais do magistério ocupantes do cargo de professor de educação básica, PEB 1, têm sua carga horária de 30 horas semanais, nesta incluída HTPC, HTPI e HTPL, salvo quando desempenhar as funções na alfabetização, educação de jovens e adultos que terão a jornada semanal de trabalho definida conforme a tabela 1 e 2 do anexo 4. Artigo 36. A jornada de trabalho dos ocupantes de cargos de suporte pedagógico fica fixada em 40 horas semanais. Na carga suplementar de trabalho dos docentes, os docentes sujeitos às jornadas jornadas previstas no capítulo anterior não poderão exercer carga suplementar de trabalho que ultrapasse o limite de 40 horas semanais. Entende-se por carga hora suplementar de trabalho o número de horas prestado pelo docente, além daquelas fixadas para a jornada de trabalho a que estiver sujeito. O limite da jornada semanal de trabalho docente se constitui da somatória da jornada do cargo que efetivamente ocupe com a carga suplementar que lhe for atribuída. Artigo 38. As horas prestadas a título de carga suplementar de trabalho para atendimento a aluno em reforço ou projetos pedagógicos são constituídas de horas em atividade com alunos e atividades pedagógico coletivo, atividades de trabalho individual, atividade de trabalho pedagógico em local de livre escolha pelo docente ou a serviço da Secretaria Municipal de Educação em respeito ao anexo 4. Parágrafo único. A carga suplementar não caracteriza em nenhuma hipótese prestação de serviço extraordinário. Artigo 39. Observados os requisitos legais, haverá substituição durante a ausência, o afastamento e o impedimento dos profissionais do magistério. Artigo 40. Em caso de substituição dos profissionais do magistério, observado o limite da jornada de trabalho semanal, a título de cargo de suplementar e a respectiva habilitação, o diretor de escola deverá oferecer aos profissionais do magistério efetivos as classes ou aulas em caráter substitutivo. Caso o profissional do magistério efetivo e aptos não manifestarem interesse em substituir as classes ou aulas, serão oferecidos a candidatos habilitados em processo seletivo vigente. A substituição de ocupantes da classe de suporte pedagógico será exercida por profissionais do Magistério Público Municipal de Paranapuã, observados os requisitos de provimento do cargo, conforme estabelecido nas tabelas 1 e 7 do anexo 2. Da acumulação e remuneração de cargos e funções públicas do Magistério Municipal. Artigo 43. A acumulação de cargos e funções dar-se nos termos do artigo 118, 120, a 120, da Lei nº 1221/91 e artigo 37 da Constituição Federal de 1988, parágrafo único. No caso de acumulação que dar classe docente ou da classe de suporte pedagógico, a soma das jornadas de
trabalho dos dois cargos ou funções não poderá exercer o limite de 65 horas semanais. Artigo 44. É permitida a acumulação remunerada de 2 cargos públicos de professor, bem como a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários. A proibição e acumulação se estende a empregos e funções que abrangem autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Compete à unidade das unidades escolares a fiscalização direta e a permanência sobre acumulações de cargos ou funções públicas. Na hipótese de acumulações ilícitas, a direção da unidade escolar deverá comunicar à Secretaria Municipal de Educação, que encaminhará a informação ao chefe do Poder Executivo para a instauração do processo administrativo disciplinar, o qual será submetida ao Departamento Jurídico do município de Paranapuã para exame do caso. A acumulação de cargo ou função de docente ou suporte pedagógico será permitida nos termos do artigo 37, inciso 17 da Constituição Federal, obedecendo-se ainda os seguintes critérios. No mínimo 10 minutos de intervalos quando os profissionais do magistério atuarem em unidades escolares dentro do município. No mínimo 30 minutos de intervalo quando a distância entre uma ou outra unidade escolar for fora do município de aproximadamente 30 quilômetros. No mínimo 50 minutos de intervalo quando a distância entre uma e outra unidade escolar fora do município for de aproximadamente 45 quilômetros. Em municípios diversos, quando houver distância superior a 45 quilômetros do município de Paranapuã, deverá haver 65 minutos de intervalo entre o término de uma atividade e o início da outra. Da remoção do adito e da concessão dos profissionais dos magistérios. Artigo 50. Considerar-se áudio a docência que por qualquer motivo ficar sem classe ou aula. O adito ficará à disposição da Secretaria Municipal de Educação e poderá ser designado para a substituição ou para o exercício de atividade inerente ou relatadas às do magistério, obedecendo-se a sua situação acadêmica. Constituir falta grave sujeita a penalidades legais recusa por parte do adito em exercer atividade para os quais foi designado. Artigo 53. O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar a recepção de profissionais do magistério e outras redes públicas através de cessão temporária de pessoal e ou permuta mediante prévia formalização de convênio. Artigo 54. A cessão temporária de pessoal ocorrerá quando houver interesse das partes, coincidência de cargos e existência de vagas assegurada os profissionais efetivos do magistério da rede municipal de educação, prioridade no processo anual de atribuições de classe ou aulas. Artigo 55. Os casos omissos referentes ao disposto nesse capítulo serão regulamentados por ato de Poder Executivo Municipal. Capítulo 9. Artigo 56. Os profissionais do Magistério Público Municipal poderá ser readaptado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrida em sua capacidade física ou psíquica. Artigo 57. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida mediante verificação em inspeção médica. Artigo 58. A readaptação não acarretará aumento na diminuição da remuneração do servidor. Artigo 59. Caso o docente readaptado venha exercer suas funções junto às unidades escolares, terá direito ao gozo de 30 dias de suas férias anuais, podendo fazer o uso de recesso escolar, desde que seja de interesse da comunidade. Artigo 60. Caso o docente readaptado venha exercer suas funções em órgão Acabou a água já aqui, gente. Espera lá. Oi, molhou tudo aqui a mesa, gente.
Artigo 61. O profissional do magistério readaptado cumprirá a unidade escolar registrada para a sede do exercício o número de horas correspondente à sua jornada ou carga horária semanal. Artigo 62. A sede e o exercício do profissional do magistério readaptado será fixado na unidade escolar de classificação do cargo. Artigo 63. Compete à Secretaria Municipal de Educação expandir e publicar anualmente lista dos profissionais do magistério readaptados, observando e classificação por sede de exercício respectivas mudanças. Artigo 64. O docente readaptado, desde que devidamente habilitado, poderá ser nomeado para exercício, cargo ou função da classe de suporte pedagógico. A nomeação de que trata o caput deste artigo fica condicionada a parecer prévio e favorável de junta médica oficial, visando diagnosticar a capacidade do servidor para exercício do novo cargo ou função. Artigo 65. O profissional do magistério que possuir processo de readaptação em andamento não poderá ampliar a qualquer título sua jornada de trabalho em cargo ou função da Secretaria Municipal de Educação. Dos direitos e os deveres dos profissionais do magistério, dos direitos. Artigo 66. Além de outros direitos previstos nesta lei complementar, é o direito dos profissionais do magistério e dever do município promover sua valorização do profissional, que será assegurada através de formação inicial, continuada e sistemática de todo o pessoal do quadro do magistério promovido pela Secretaria Municipal de Educação, condições dignas de trabalho, realização periódica do concurso público, exercício de todos os direitos e vantagens compatíveis com as atribuições, piso salarial profissional e consonância da lei federal, de exercício do direito de livre negociação, falta abonada com falta ao serviço de até 6 dias por ano, não excedendo a uma falta por mês, fazendo jus à percepção dos vencimentos correspondentes ao dia de serviço. Artigo 67. Além dos previstos em outras normas, são direitos dos integrantes do quadro dos profissionais do magistério ter ao seu alcance informações educacionais, bibliografia, material e outros instrumentos, bem como contar com a assistência técnica de auxilie e estimule a melhoria dos seus desempenhos profissionais e a ampliação dos seus conhecimentos, dispor no ambiente de trabalho de instalação de material técnico-pedagógico suficiente e adequados para que possa exercer com eficiência suas funções, receber auxílio para publicação de trabalho e livre didático técnico científico quando a solicitação é aprovado pela administração pública municipal, ter assegurada a igualdade de tratamento no plano político-pedagógico, participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares. Em caso de profissional do magistério efetivo, acusar estudos de mestrado e ou doutorados, poderá apresentar suas faltas como justificado por período máximo de 36 meses, sem direito à remuneração nessas ausências. Artigo 68. Os afastamentos dos profissionais do magistério público municipal obedecerão o disposto no capítulo 5 da Lei 518/92, de 14 de dezembro de 92. Dos deveres, artigo 69. Os integrantes do quadro dos profissionais do magistério, além do dever consoante de considerar relevâncias sociais ou as atribuições, devem manter conduta moral e funcional adequada à dignidade profissional, cumprir as obrigações previstas em outras normas e obedecerá. Conhecer e respeitar a legislação em geral e, em especial, a pertinente à educação, preservar os princípios, os ideais e fins da educação brasileira através do seu desempenho profissional, comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas tarefas com eficiência e presteza, incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre educando, demais educadores e a comunidade, visando a construção do conhecimento de uma sociedade democrática. Respeitar a integridade do aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-se à eficácia de sua aprendizagem,
zelar pela defesa de seus direitos e pelos valores ético-profissionais, fornecer elementos para a permanente atualização de seus assentamentos, participar da elaboração da proposta pedagógica da unidade escolar, elaborar ou cumprir plano de trabalho e participar na avaliação das atividades escolares segundo a proposta pedagógica da unidade escolar, participar das atividades educacionais que lhe oferecem atribuídas por força de suas funções, considerar os princípios psicopedagógicos e a realidade socioeconômica da clientela escolar, as diretrizes da política educacional na escolha da utilização de materiais, procedimentos didáticos e instrumentos de avaliações do processo de ensino-aprendizagem, participar de eventos culturais, educacionais, esportivos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação, participar dos projetos de formação continuada. Ser responsável e arcar com todos os prejuízos que causar no exercício do cargo ou função das finanças municipais em decorrência de ações ou omissões da títulos de doloso ou culposo, sendo a respectiva quantia descontada de sua remuneração na proposta máxima de 10% ao mês. Artigo 70. A responsabilidade administrativa não exime a responsabilidade civil e criminal, nem o pagamento da indenização suprime a pena disciplinar quando for o caso. Artigo 71. As atribuições inerentes aos cargos dos profissionais do magistério constituem demais deveres a serem cumpridos, estão expostos em conformidade com o estabelecido nas tabelas 1 e 7 do anexo 2, integrantes desta lei complementar, capítulo 17. 72. Obedecidas as regras comuns estabelecidas pela legislação acerca da carga mínima anual de no mínimo 200 dias de efetivo trabalho escolar, a rede municipal de educação organizará o calendário escolar, que deverá ainda contemplar dias para a atividade de planejamento, replanejamento, avaliação, revisão e consolidação das propostas pedagógicas, período para processo inicial de atribuições de classe ou aulas, atividades para reflexão e discussão dos resultados de índices educacionais, reuniões do Conselho Escolar, reuniões bimestrais do Conselho de Classe de Pais e Alunos, recesso escolar. Artigo 73. Após a redefinição dos dias letivos, a Secretaria Municipal de Educação estabelecerá os períodos destinados às férias e recesso escolar a serem gozados pelos profissionais do magistério lotados na rede municipal de educação. Artigo 74. Os profissionais do magistério em regência de classe e ou aulas terão direito ao gozo de férias anuais de 30 dias atribuídas de acordo com o calendário escolar, além de 15 dias de recesso escolar. Os demais profissionais do magistério terão direito a 30 dias de férias por ano, estabelecido de acordo com as necessidades do Poder Executivo. Capítulo 16. Do sistema de formação inicial e continuada dos profissionais do magistério, dos princípios e dos objetivos. Fica criado o âmbito da Secretaria Municipal de Educação, o sistema público de formação iniciada e continuada dos profissionais do magistério. São os princípios do sistema municipal de público de formação iniciada e continuada dos profissionais do magistério. A formação iniciada e continuada do docente como compromisso público do município de modo a assegurar o direito da criança, dos jovens e adultos à educação de qualidade constituída em bases técnicas e científica, a colaboração com a política nacional de formação articulada pelo Ministério da Educação por instituições formadoras, associação entre a teoria e a prática no processo de formação inicial continuada fundada no domínio de conhecimento científico das diversas áreas, além de conhecimentos didáticos específicos e suas respectivas metodologias, a busca permanente da qualidade do ensino, tendo como referência a base comum nacional com indissociabilidade entre a teoria prática, psíquica e extensão. Para os efeitos dessa lei complementar, considerar a formação inicial do profissional do magistério quanto a isso, após o ingresso na carreira do magistério, frequentar e incluir em grau superior de ensino de curso de pedagogia. Para os efeitos dessa lei complementar, considerar-se formação continuada do profissional do magistério a participação em horário de trabalho pedagógico, coletivo HTPC, congressos, seminários
encontros, palestras, concursos, entre outras modalidades que venham a ser reconhecidas pela Secretaria Municipal de Educação, são objetivos do Sistema Municipal Público de Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério. Promover a melhoria da qualidade de educação básica pública, apoiar e fomentar a oferta dos cursos de formação inicial e continuada oferecidos pela instituição de ensino superior. Promover a atualização teórica metodológica no que se refere ao uso das tecnologias educacionais. Dos financiamentos. O Poder Público Municipal apoiará as sessões de formação inicial e continuada dos profissionais do magistério mediante o financiamento de recursos, custeando-os total ou parcialmente conforme disponibilidade financeira e orçamentária. Os financiamentos dos cursos em formação inicial e continuada depende ainda do diagnóstico das necessidades de formação dos profissionais do magistério a ser explicitado de acordo com estudo de avaliação institucional anual a ser promovida pela Secretaria Municipal de Educação. Da gestão, os efetivos funcionamento do sistema de formação iniciada e continuada dos profissionais do Magistério Público do município de Paranapuã pressupõe o diagnóstico das necessidades de treinamento e de desenvolvimento profissional a partir da avaliação institucional anual e pareceres da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação das unidades escolares. A partir do citado diagnóstico, serão definidas as áreas de formação inicial e continuada, especificando as temáticas e modalidades a partir do qual serão elaborados os respectivos projetos. A Secretaria Municipal de Educação elaborará resolução contendo demais critérios para a operacionalização do sistema de formalização inicial e continuada dos profissionais do Magistério Público do município de Paranapuã dentro dos limites desta lei complementar. A avaliação da execução dos projetos de formação inicial e continuada dos profissionais do Magistério Público do município de Paranapuã se dará através da observância dos seguintes critérios básicos: avaliação dos profissionais capacitador, avaliação do conteúdo programático, avaliação dos recursos didático-pedagógicos, avaliação dos métodos de ensino e aprendizagem, avaliação dos recursos tecnológicos, avaliação da estrutura física, avaliação da organização. Da evolução funcional dos profissionais do magistério. Artigo 86. A evolução funcional é a passagem do integrante do quadro dos profissionais do magistério para graus de níveis retribuídos posteriores mediante o atendimento de critérios específicos dos níveis de evoluções funcionais. § 87. A evolução funcional via acadêmica tem por objetivo reconhecer a formação dos profissionais do magistério em seu campo, de atuação como um dos fatores relevantes para a melhoria de seu desempenho funcional e para aprimoramento da qualidade de ensino público municipal. Artigo 88. Fica assegurada a evolução funcional pela via acadêmica por enquadramento do nível de formação em nível retributórios superiores dos respectivos cargos. Para fins da evolução referida, o caput deste artigo deverá ser apresentado o título que comprova a formação acadêmica do profissional do magistério. É vedada a apresentação de título que seja requisitos para o provimento do cargo. O profissional do magistério ocupante do cargo de professor de educação PEB 1, do professor de educação básica ou PEB 1, do professor de educação básica, arte, professor de educação básica, educação física, professor de educação básica, professor de língua estrangeira moderna inglês, professor de atendimento educacional especializado, AEE, que ingressou antes da aprovação desta lei, permanecerá dentro dos níveis de graus apresentados nos termos da tabela 1, 2, 3, 4, 5 e 7 e 6 do anexo 4, podendo continuar sua evolução funcional. O profissional do magistério ocupante do cargo de professor educacional básica 1, PEB 1, professor de educação básica, arte, professor de educação básica, educação de física, professor de educação básica, língua estrangeira moderna inglês e professor de atendimento educacional especializado AEE, que ingressou após a aprovação desta lei, será enquadrado nos termos da tabela 7 do anexo 4.
Mediante a apresentação do concurso de graduação da área de atuação, será enquadrado automaticamente no nível 1. 2. Mediante a apresentação da segunda graduação, licenciatura correlatada à área de educação, será enquadrado no nível 2, respeitando seu período de entrega de documentação de titulações, que será de cada 5 anos, a contar da primeira entrega no ano, mês da aprovação desta lei, a partir de então de cada 5 anos. Mediante a apresentação do curso de pós-graduação e especialização na área de educação, será enquadrado no nível 3 em caso de ter segunda graduação ou nível 2, respeitando seu período de entrega de documentação, titulações, ou será de cada 5 anos, a contar a primeira entrega no ano, mês de aprovação desta lei, a partir de então, a cada 5 anos. Mediante a apresentação de curso de segunda pós-graduação e especialização na área de educação, será enquadrado no nível 4, em caso de ter segunda graduação, nível 3, respeitando seu nível de entrega de documentação de titulações, será de cada 5 anos, a contar da primeira entrega no ano mês da aprovação desta lei, a partir de então, a cada 5 anos. Mediante a apresentação de títulos de mestrado na área de educação, será enquadrado automaticamente no nível 5, em caso de ter graduação, segunda graduação ou nível 4. Mediante a apresentação do título de doutorado na área de educação, será enquadrado automaticamente no nível 6, em caso de ter segunda graduação, no nível 5. Os diplomas, certificados ou títulos previstos nesse artigo serão considerados uma única vez vetada sua acumulação, dos graus de evoluções funcionais. A evolução funcional do profissional do magistério se dará 25 graus. Para fins de evolução por grau, será considerado a assiduidade e a entrega de horas em concursos específicos do campo de atuação. Terá direito à progressão funcional por formação continuada, desde que em curso específico do campo de atuação observados o interstício de 1 ano para cada progressão por capacitação. O profissional do magistério e os profissionais de classe especialista em educação que totalizarem 180 horas de curso. Assiduidade. Será considerado assuído o profissional do magistério que apresentar no máximo 10 atestados médicos no referido ano, exceto para tratamento de saúde contínua de doenças crônicas e ou autoimunes. B. Será considerado assiduído o profissional do magistério que tenha no máximo 2 faltas injustificadas ao ano, excluindo as faltas abonadas. Será considerado assiduído o profissional do magistério que tiver o gozo de licença para tratamento de saúde com período inferior a 15 dias, licença maternidade, licença paternidade, licença para tratamento de saúde de pessoa da família até 1 mês, licença prêmio por assiduidade, licença de acidente de trabalho. Na mudança da faixa dentro no mesmo nível de formação, corresponderá ao acréscimo de 2% sobre o vencimento básico percebido no momento do enquadramento a título de progressão por capacitação. O servidor que atender o disposto nesse artigo passará da faixa imediatamente posterior, dentro do respectivo nível de formação. A formação continuada tem por finalidade reconhecer a dedicação do profissional, a atuação e o aprimoramento de seus conhecimentos com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem. Os cursos de formação continuada poderão ser realizados na modalidade presencial e à distância, sem prejuízo de serem reconhecidos e ou elaborados pela Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com a Comissão de Permanente e Acompanhamento de Controle do Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público, procederá ao cômputo da pontuação anualmente no mês de dezembro. A progressão funcional por formação continuada tem por finalidade reconhecer a decisão, a dedicação do profissional da educação básica, carreira em estar sempre atualizado, aprimorando e ensino de aprendizagens
será realizada a cada 1 ano, sendo válidos os cursos realizados no período de 5 anos anteriores da vigência desta lei complementar, das retribuição e das vantagens pecuniárias. Os valores da remuneração inicial dos profissionais do magistério serão estabelecidos conforme disposto na tabela 1 do anexo 2 ao anexo 5 integrantes dessa lei complementar, deverão respeitar todos os acréscimos apresentados no aumento do salário base federal do magistério. O profissional do magistério tem sua remuneração exposta em escala de vencimento representada por 5 níveis horizontal de vencimento representado por algarismo romanos de 1 a 5, correspondente o primeiro grau de vencimento inicial do profissional com formação exigida para o exercício do cargo de professor de educação básica 1, PEB 1. 4 nível horizontal de vencimento representado por algarismo romano de 1 a 4, correspondendo o primeiro grau de vencimento inicial do profissional com formação inicial para o exercício dos graus de professor de educação básica, arte, professor de educação básica, educação física, professor de educação básica, língua estrangeira moderna, inglês, professor de atendimento educacional especializado, AEE, 25 graus de pontuação representados por números de 1 a 25. Para efeitos do cálculo de atribuições referente a carga suplementar, o mês será considerado como de 5 semanas que, multiplicados pela jornada de trabalho semanal, resulta na carga horária semanal. Ao profissional do magistério submetido ao exercício de 40 horas semanais para a realização de trabalho de suporte pedagógico será fixado os valores de vencimentos iniciais conforme tabela 2 do anexo 5. Dos pisos salarial dos profissionais do magistério público municipal. Os profissionais do magistério público municipal é garantido como retribuição pecuniária aos servidores prestado ao município de Paranapuã piso salarial profissional com garantia de vencimento inicial nunca inferior ao mínimo estabelecido em lei federal para a jornada de no máximo 40 horas semanais, respeitando-se Lei Federal 11.738/2008 e Lei Federal do novo Fundeb 14.133/2020. Das disposições transitórias. A aplicação do Estatuto Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério do município de Paranapuã será os anexos dessa lei complementar. O profissional do Magistério Público Municipal de Paranapuã, com mais de 5 anos de efetivo exercício que venha a exercer cargo ou função que lhe proporcionar remuneração superior a cargo que seja titular ou função para a qual foi admitido incorporar 1/10 dessa diferença por ano até o limite de 10 décimos. Das disposições em gerais. A partir da vigência desta lei complementar, o Poder Executivo Municipal instituirá o prazo de 15 dias uma comissão permanente de controle e acompanhamento das aplicações do presente Estatuto Plano de Carreira dos profissionais do Magistério Público Municipal com as seguintes correspondências. 1. Representante do Conselho Fundeb. 1. Representante do Conselho Municipal de Educação. 1. Representante dos profissionais do Magistério Público Municipal. 2. Representante do Poder Executivo Municipal, sendo um integrante do Departamento de Recursos Humanos. Os efeitos os enquadramentos resultantes dessa lei complementar e as ressalvas para o pagamento de encargos, os final de cada ano será considerado a Lei Federal 14.113/2020, que trata dos recursos Fundeb dentro de no mínimo 70% destinado ao pagamento dos profissionais do magistério em efetivo exercício na rede municipal. Educação e havendo saldo ocorrerá o repasse financeiro dos profissionais do magistério em conformidade com o artigo seguinte. Havendo saldo correspondente aos recursos mencionados no artigo anterior, anualmente haverá ser concedido um prêmio. Um prêmio equivalente ao valor do rateio de 70% do restante dos recursos do Fundeb de manutenção e desenvolvimento da educação e de valorização dos profissionais da educação Fundeb para os profissionais efetivos do magistério da educação básica da rede municipal de educação em proporcional educal iguais em conformidade à legislação vigente.
Tem um chá nessa cama? Considerar-se efetivamente exercidas as aulas ou atividades que o docente deixar de prestar por motivo de férias escolares, suspensão de aulas por determinação superior, recesso escolar e outras ausências que a legislação considerar como de efetivo exercício, todos os efetivos legais. Ficam assegurados os profissionais do Magistério Público Municipal os direitos e vantagens concedidos aos demais servidores municipais, desde que não conflitem com as presentes leis complementares. A despesa resultante da aplicação dessa lei complementar correrão por a conta de dotações consignadas ao orçamento do município, suplementados se necessário. Fica criados os anexos que passam a fazer parte integrante desta lei complementar. Ficam predominados os cargos do quadro do Magistério Público Municipal a seguir enunciados na seguinte conformidade. 1. Diretor para diretor de escola. 2. Coordenador para coordenador pedagógico. Professor PEB 1. Educação artística para professor de educação básica, arte. Professor PEB 1. 2. Língua estrangeira moderna para professor de educação básica, língua estrangeira moderna e inglês. Professor PEB 2. Educação física para professor de educação básica, professor de educação física. Professor PEB 2. Educação especial para professor de atendimento educacional especializado, AEE. Professor PEB 1 para professor de educação básica 1, PEB 1. Professor PEB 2 para professor de educação básica 2, PEB 2. Artigo 118. Esta lei complementar entrará em vigor após decorridos 30 dias de sua publicação oficial, revogando-se as disposições em contrários, especialmente a lei complementar número 079,31 de janeiro de 2013, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração para o Magistério Público do município de Paranapuã e das outras providências. Paranapuã, 9 de novembro de 2022. Daniel Júnior Pinato, prefeito municipal. O projeto encontra-se os anexos e é de conhecimento de todos os vereadores. O projeto de lei complementar número 23, de 9 de novembro de 2022, será encaminhado às comissões Legislação e Justiça, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência. Projeto de lei número 49. Corrigindo. Projeto de lei número 48, de 11 de novembro de 2022, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$200 mil das outras providências. Daniel Júnior Pinato, prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso legal de suas atribuições, etc., faz saber que a Câmara aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir sua contadoria um crédito adicional suplementar no valor de R$200 mil, destinado a cobrir despesas com recurso financeiro com aquisição de equipamentos, conforme Resolução SS número 86, de 4 de junho de 2021, da Secretaria de Estado da Saúde, conforme as seguintes classificações orçamentárias. Executivo, Fundo Municipal de Saúde, aquisição de imobiliários, equipamentos hospitalares, equipamentos e material permanente, resoluções SSA número 86. R$200 mil, total do crédito, R$200 mil. Artigo 2º, o crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recurso proveniente de excesso de arrecadação oriundos do convênio com o governo do Estado por intermédio da Secretaria de Saúde, R$200 mil. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada disposições em contrário, Paranapuã, 11 de novembro de 2022. Daniel Júnior Pinato, prefeito municipal. Parecer, projeto de lei 048/2022. Análise jurídica da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em fase do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República e no artigo 50, inciso 17 da Lei Orgânica Municipal.
Trata-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 69, a linha D da Lei Orgânica Municipal. Da legislação federal vigente. Um dos objetivos do sistema orçamentário inaugurados pela Constituição da República de 88 é exatamente o de permitir o controle sobre os recursos públicos e o equilíbrio orçamentário. Talvez por isso o artigo 167 da Constituição Federal, já apreciado pelo STF, elenca vedações orçamentárias. Artigo 40. São créditos adicionais às autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na lei orçamentária. Os créditos adicionais classificam-se em suplementar os destinados a reforço de dotação orçamentárias. Artigo 42. Os créditos suplementares e especiais são autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Da classificação e fonte de recursos. O artigo 1º do projeto de lei em comento solicita autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$200 mil, visando cobrir despesa com custeio. Do parecer contábil. Persistindo dúvidas quanto ao parecer contábil, financeiro e orçamentário do projeto de lei em análise, essa assessoria jurídica, salvo melhor juízo, recomenda aos vereadores, em especial aos membros das comissões de Finanças e Orçamento, que, querendo, solicite parecer e orientações junto ao setor contábil desta Casa. Da tramitação e votação. Preliminarmente, a propositura deverá ser submetida ao crivo das comissões permanentes de Legislação e Justiça, artigo 67 do Regimento Interno, Finanças e Orçamento, artigo 68 do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, esta assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 48/2022. A emissão de parecer para essa assessoria jurídica não substitui os pareceres das comissões permanentes, quanto essas são compostas pelos representantes do povo e constituem-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento. Desta forma, a opinião jurídica não tem força vinculante, podendo seus fundamentos serem utilizados ou não pelos membros desta Casa. É o parecer salvo melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. Paranapuã, 14 de novembro de 2022, João Alberto Robles, OABSP 81684. Senhor presidente, nos termos do artigo 66, eu peço dispensa dos pareceres desse projeto aí. E ele é de uma abertura de crédito adicional no valor de R$200 mil para equipamentos do setor de saúde. Está em discussão o pedido do edil Lorivaldo. Está em votação o pedido do edil Lorivaldo. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário se levante. Aprovado por todos. O projeto voltará na ordem do dia. Município de Paranapuã, entidade Prefeitura Municipal de Paranapuã. Projeção excesso de arrecadação, fonte de recurso considerada, Tesouro 01 Tesouro, exercício 2022, posição 9/2022, arrecadação 1 a 9 de 2021, R$11.285.829,85, arrecadação 01 a 9 de 2022, R$14.518.520,53, variação em R$232.690,68, variação em porcentagem 28,64%. Total de arrecadação a 12/2021, de 10 a 12. Valor R$4.466.293,42. Projeção arrecadação de 10 a 12 de 2022. R$5.745.609,63. Total de arrecadação mais projeção 2022, R$20.264.130,16. Total orçado receita 2022, R$17.259.500. Valor já utilizado de excesso de arrecadação, sem valor. Provável excesso receita 2022, R$3.004.630,16. Paranapuã, SP, 10 de novembro de 2022. JCR, Assessoria Contábil, CRC 2SP 020734O5. Projeto de lei número 49, de 11 de novembro de 2022. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional
suplementar no valor de até R$ 972 mil e das outras providências. Daniel Júnior Ampinato, prefeito municipal de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso legal de suas atribuições, etc. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir sua contadoria um crédito adicional suplementar no valor de R$ 972 mil, destinada a cobrir despesas com folha de pagamento, encargos, coreca e manutenção de setores conforme as seguintes verbas no orçamento vigente. Executivo, Gabinete do Prefeito, dependências, obras patronais, R$ 500, vencimentos e vantagens civis, R$ 6 mil, Fundo Municipal de Criança e Adolescente, outro serviço, terceira pessoa física, R$ 16.500. Contribuição patronal, pessoa física, R$ 1.500. Vencimentos e vantagens fixa civil, R$ 42 mil. Finanças e tributações, vencimentos e vantagem civil, R$ 59 mil. Obrigações patronais, R$ 1.000. Obrigações patronais intra-orçamentária, R$ 4 mil. Agricultura, vencimento e vantagem fixa civil, R$ 5 mil. Ensino fundamental de primeiro ao nono ano, vencimentos e vantagem civil, R$ 90 mil. Obrigações patronais, R$ 16 mil. Obrigações patronais intra-orçamentária, R$ 29 mil. Educação infantil, vencimentos e vantagem civil, R$ 100 mil. Obrigações patronais intra-orçamentárias, R$ 50 mil. Merenda escolar, material de consumo, R$ 50 mil. Material de consumo, R$ 20 mil. Vencimento e vantagens fixa civil, R$ 160 mil. Vencimentos e vantagem civil, R$ 220 mil. Obrigações patronais, R$ 4 mil. Obrigações patronais intra-orçamentária, R$ 18 mil. Obras e serviços municipais, material de consumo, R$ 30 mil. Outro serviço de terceira pessoa jurídica, R$ 30 mil. Fundo Municipal de Assistência Social, rateio pela participação em consórcio público, R$ 4.500. Conservação de obras de artes, conservação de obras de artes e estradas municipais. Vencimento de vantagens fixas civis, R$ 15 mil. Total de suplementação, R$ 972 mil. O artigo 2º, o crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recurso proveniente de anulação. Secretaria de Administração Geral, aporte para cobertura de déficit atuarial do RPPS, R$ 72 mil. Finanças e tributações, R$ 5 mil. Encargos especiais, principal da dívida contratual resgatada, R$ 1.000. Principal da dívida contratual resgatada intra-orçamentária, R$ 5 mil. Agricultura, R$ 1.000. Outras despesas variáveis, pessoa civil, R$ 1.000. Transporte escolar, vencimento e vantagem civil, R$ 20 mil. Outra despesa variável, pessoa civil, R$ 1.000. Obrigações patronais intra-orçamentárias, R$ 6 mil. Transporte de ensino médio. Manutenção do transporte médio e universitário. Vencimento e vantagem civil fixa, R$ 10 mil. Fundo de Desenvolvimento do Ensino, Fundeb, R$ 31 mil. Obrigações patronais intra-orçamentárias, R$ 20 mil. Outros vencimentos e vantagem civil, R$ 31 mil. Obrigações patronais, R$ 1.000. Obrigações patronais intra-orçamentárias, R$ 24 mil. Obrigações patronais, R$ 53 mil. Fundo Municipal de Educação, manutenção de atividades da saúde bucal, material de consumo, R$ 7.800, R$ 9.200, R$ 81 mil, R$ 30 mil, R$ 35 mil, R$ 90 mil, total da anulação, R$ 535 mil. Artigo 3º, uma parte do crédito aberto será coberto com recurso proveniente de excesso de arrecadação de recursos próprios, verificados no presente exercício, no valor de R$ 437 mil. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revogada as disposições em contrário. Paranapuã, 11 de novembro de 2022. Daniel Júnior Ampinato, prefeito municipal. Senhor presidente, o parecer jurídico tem o mesmo teor do projeto de lei 48, que já foi lido na presente sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Nos termos do artigo 66 do Regimento Interno desta Casa, solicito dispensa dos pareceres do projeto de lei número 49/2022, de autoria do Executivo Municipal, que objetiva a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 972 mil,
destinados a cobrir despesas com folha de pagamento, encargos, corega e manutenção de setores da Prefeitura Municipal. Está em discussão o pedido do edil Vanner Nogueira. Está em votação o pedido do edil Vanner Nogueira. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário se levante. Aprovado por todos. O projeto voltará na ordem do dia. Projeto de lei número 050, de 11 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo a prorrogar termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Jales, São Paulo, para o exercício de 2023 e demais, objetivando a concessão do plano de trabalho proposto pela entidade visando a execução do programa de atendimento à pessoa portadora de necessidades especiais de Paranapuã nos termos da Lei número 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas alterações. Daniel Júnior Empinado, prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso legal de suas atribuições, etc. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Paranapuã autorizado a prorrogar o termo de fomento para a consecução de finalidades de interesse público por meio de transferência de recurso financeiro entre a administração pública municipal e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jales, a PAI, CNPJ 45, 125, 150 mil, contrato de 60, no valor anual de R$50 mil, no exercício 2023, e nos demais, em parcelas mensais iguais ou variáveis, de acordo com o plano de trabalho da entidade, que tem por objetivo a execução do programa de atendimento à pessoa portadora de necessidades especiais de Paranapuã. O termo de fomento será prorrogado nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, podendo ser atualizados os valores pelos índices oficiais do governo ou alterado na forma de manter o equilíbrio financeiro da entidade na execução do plano de trabalho apresentado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jales, a PAI. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei onerarão verbas próprias do orçamento do exercício financeiro de 2023 e dotações a serem consignadas para os demais exercícios suplementares, se necessário. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Paranapuã, 11 de novembro de 2022. Daniel Júnior Empinato, prefeito municipal. Parecer de identificação, projeto de lei número 050/2022. Análise jurídica da competência iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República e no artigo 6 do inciso 17 da Lei Orgânica Municipal, bem como compete à Câmara Municipal autorizar a concessão de auxílio e subvenções, artigo 30, inciso 5 da Lei Orgânica Municipal. Trata de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 59, inciso 16 da Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quando a competência e iniciativa desse patrono opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento da legislação vigente. Vale mencionar que o parecer já existente foi afirmado nos termos do artigo 42 da Lei 13.009/2014, seus incisos formalizados mediante, no caso, em espécie, no termo de fomento, cuja deverão ser amparados cumpridas para validar o referido termo, cuja foram formalizados mediante a celebração de termo de fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso, que será como cláusulas essenciais. Logo, o artigo 21 do decreto número 876, de 27 de abril de 2016, que regulamenta a lei número 13.019, de 31 de julho de 2014, para dispor sobre regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração Pública Federal e as organizações da sociedade civil, assim proclamam em relação à prorrogação da parceria. Artigo 21. A cláusula de vigência que trata o inciso do caput do artigo 42 da Lei 13.009 de 2014 deverá estabelecer o prazo correspondente ao termo necessário para a execução integral do objeto da parceria passível de prorrogação, desde que o período total de vigência não exceda 5 anos.
Assim, dessa forma que se apresenta o referido projeto preenche os requisitos da legalidade, pois pretende o Executivo obter autorização legislativa para promover o referido termo de parceria. Da mesma forma, a lei orgânica deste município de Paranapuã é categórica ao prescrever em seu artigo 30, inciso 5, o seguinte: compete à Câmara Municipal para a sanção do prefeito expor sobre todas as matérias de competência do município e, especialmente, autorização à concessão de auxílio e supervisão da tramitação e votação. Preliminarmente, a propositura deverá ser submetida ao crivo das comissões permanentes de Constituição, Justiça e Redação. Artigo 67 do Regimento Interno desta Casa. Finanças e Orçamento, artigo 68 do Regimento Interno desta Casa. Podendo, por deliberação do plenário, os pareceres dessa comissão permanente serem dispensados nos termos do artigo 66 do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 50/2022. A emissão de parecer por assessoria jurídica não substitui os pareceres das comissões permanentes, porquanto essa é composta pelos representantes do povo e constitui-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento. É o parecer salvo melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. Paranapuã, 14 de novembro de 2022. João Alberto Robles, OAB SP 81684. Questão de ordem, senhor presidente. Nos termos do artigo 66 do Regimento Interno desta Casa, solicito dispensa dos pareceres do projeto de lei número 50/2022, de autoria do Executivo Municipal, que tem a finalidade de prorrogar termos de formento entre o município de Paranapuã e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Paz de Jales, exercício de 2023. Está em discussão o pedido do edil Hélio Chimazo. Está em votação o pedido do edil Hélio Chimazo. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário se levante. Aprovado por todos. O projeto voltará na ordem do dia. Paranapuã, 27 de outubro de 2022, ofício número 220/2022, GP, para presidente da Câmara Municipal, para a presidência municipal. Assunto: ofício número 56/2022, requerimento número 15/2022. Incentivo, senhor presidente, em atento ao quanto solicitado por meio do ofício em referência que encaminhou o requerimento empírico de autorias dos nobres vereadores de Marco Rodrigo Bis e Evandro Nogueira de Aguiar, cumpre nos encaminhar em frente cópia da ata de abertura das propostas referente ao pregão presencial número 9/22, DOC 1, bem como cópia da ata de registro de preço número 28/22, DOC 2. Sentindo ao exposto, permanecendo à disposição no que se fizer necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto de consideração. Daniel Júnior Pinato, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Vitor Garcia Faria, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Paranapuã, 27 de outubro de 2022, ofício número 221/2022, para presidente da Câmara Municipal, ofício número 56/2022, requerimento número 16/2022. Excelentíssimo senhor presidente, atendo ao conto solicitado por meio do ofício em referência, que encaminhou o requerimento empírico de autoria do novo vereador Jean Clínio Silva, cumprimento nos encaminhar em frente à relação dos implementos agrícolas pertencentes ao município DOC 1. Ainda espera notar que no período de 1/1/21 até a presente data não houve baixa de implementos do acervo patrimonial do município. Sentindo ao exposto, permanecendo à disposição no que se fizer necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso processo de consideração. Daniel Júnior Pinato, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Vitor Garcia Faria, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Paranapuã, 27 de outubro de 2022, ofício número 222. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao conto solicitado por meio do ofício em referência que encaminhou o requerimento em epígrafe de autoria dos novos vereadores de Marco Rodrigo Bis, Jean Clínio Silva, Vânia Nogueira de Aguiar, Vitor Gasco Faria, cumpre nos esclarecer o seguinte: foi solicitado cópia do relatório de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente ao exercício de 2021, processo TAC 006939899/20. Tal documento referente ao relatório das contas do exercício 2021, elaborado pelo agente de fiscalização
do Tribunal de Contas é de cunho pessoal, pois, como consta na capa do documento, tem como responsável o senhor Daniel Júnior Pinato, responsável pelas contas em exame. Tal documento fica albergado nos autos do TAC 00691398.20, cujo processo eletrônico e com trâmite perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, o acesso ao documento é por meio do certificado digital do prefeito responsável pelas contas tão somente. Assim, essa edibilidade, de forma justificada, deverá encaminhar requerimento dirigido ao conselheiro relator do processo, requerendo o documento desejado. Ainda é importante notar que, após o parecer prévio a ser emitido pela Corte de Contas, todo o efeito será encaminhado a essa edibilidade para fins de julgamento, cingindo ao exposto, permanecendo à disposição no que se fizer necessário. Aproveitamos a oportunidade para prestar nossos protestos de considerações. Daniel Júnior Pinato, prefeito. Ao excelentíssimo senhor Vitor Gasque Faria, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Paranapuã, 9 de novembro de 2022. Ofício número 228/2022. Excelentíssimo senhor presidente, nossos cumprimentos em atenção ao quanto solicitado por meio do ofício em epígrafe, que encaminhou o requerimento em epígrafe de autoria do novo vereador Dimar Rodrigo Bide, Jean Clemilson Silva, Vânia Nogueira de Aguiar e Vitor Gasque Faria. Cumpre-nos esclarecer o seguinte: a primeira Expo Paranapuã foi realizada no período de 15 a 17 de setembro de 2022, em comemoração aos 73 anos do município de Paranapuã. A organização da festa, bem como o rodeio, esteve a cargo da Associação Espora Cruzada. A parte do show foi de responsabilidade do município. A festa foi oferecida à população de Portões Abertos, cuja renda auferida em razão da comercialização de bebidas, terreno, etc., foi toda doada ao Fundo Social de Solidariedade do município de Paranapuã. Relacionado às solicitações, segue relação das despesas pagas com recursos do município, cuja relação contém razão social, objeto da despesa, valor pago e número de contrato, empenho, DOC 01. Segue também, conforme solicitado, o balancete da receita e despesa da festa, onde se vê o lucro auferido DOC 2, o lucro no montante de R$ 25.483,29 foi todo doado e depositado na conta corrente número 45.000.753, agência 0370 do Banco Santander, conforme demonstra claramente cópia do recibo de depósito. Na festa, como soe acontecer em evento dessa natureza, ocorreu o conhecido desafio do bem, cuja renda, conforme anunciado pela locução, seria revertida à família do senhor Moacir Alves Oliveira, que necessita repassar por cirurgia avaliada em torno de R$ 30 mil. Realizado o desafio pela locução da festa, no ato foi recolhido a título de doação pela própria mulher do senhor Moacir, valor de R$ 1.785. E também, no ato, algumas pessoas se manifestaram no sentido de realizar doações de quantias maiores, que seriam entregues diretamente à mulher do senhor Moacir na residência desta, até para se conhecer a real situação da família. Isso ocorrido no momento do desafio foi de R$ 14.285. Conforme o cópia do recibo frente juntada, firmando pela senhora Silvana Vieira dos Santos Oliveira, mulher do Moacir. Importante esclarecer que o desafio do bem não é de responsabilidade da Prefeitura. Como ocorreu, são realizados por pessoas que, com o único intuito de sensibilizar a população de modo a prestar auxílio à pessoa necessitada. Essa prática é comum no município do Rodeio, qual o pai de família que, no conforto da festa, com saúde, emprego e companhia de amigos e entidades queridos, se negaria a apresentar algum tipo de ajuda àquele que comprovadamente está atravessando sérios problemas de saúde e sem condições financeiras para tratamento. A sensibilidade sempre toca no coração da pessoa, e nesse sentido é que age o desafio do bem, cingindo o exposto, permanecendo à disposição no que se fizer necessário. Aproveitando a oportunidade para apresentar nosso protesto de consideração. Daniel Júnior Pinato, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Vitor Gasque Faria, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo.
Paranapuã, 9 de novembro de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao quanto solicitado por meio do ofício em vivo, que encaminhou a indicação verbal apresento pelo Fabrício Aparecido Viana, na 37ª sessão ordinária, realizada no dia 24 de outubro de 2022, vimos esclarecer que essa administração está adotando providências objetivando a contratação de laboratório especializado para a execução de ensaios na obra de pavimentação asfáltica executada pela empresa FSG, construtora nas ruas Triângulo Mineiro, Castro de Andrade e Pedro Lanzoni. Com o resultado, se necessário, serão adotadas as providências pertinentes. Atingindo ao exposto, permanecendo à disposição do que se fizer necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto de consideração. Daniel Júnior Ampinato, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Vitor Gasca Faria, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Indicação número 20/22. Indica ao Executivo Municipal de Paranapuã, ouvido do outro plenário, da instalação de sistema de monitoramento, sala de controle 24 horas e câmara de vigilância nas estradas e nas principais vias das cidades. Justificativa. A instalação de câmeras nos pontos mencionados contribuiria de forma significativa na segurança da cidade, sendo uma importante iniciativa de segurança pública, vez que vândalos e outros agentes de crimes poderiam desviar o foco de nossa cidade, em razão do mencionado sistema elevado em consideração o fato de que imagens gravadas virão auxiliar os policiais civis e militares na identificação e elucidação dos fatos. Sendo assim, propõe a presente indicação, tendo a certeza de estar contribuindo com a melhoria da qualidade de vida da população. Câmara Municipal de Paranapuã, sala de sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 10 dias do mês de novembro de 2022. Vitor Gasca Faria, vereador. Indicação número 21/22. Indica ao Executivo Municipal de Paranapuã, ouvido do outro plenário, que quando a conclusão da obra do Centro Municipal de Fisioterapia seja denominado Arlete Aparecida Campos Polarino. Justificativa. A senhora Arlete, enquanto primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, esposa do prefeito Sérgio Antônio Polarino, de 2017 a 2020, promoveu inúmeras campanhas do agasalho, ajudou por mais de 23 anos no leilão de gado do Hospital do Câncer de Barretos, bem como as quermesses da Igreja São Judas Tadeu e todas as festividades tradicionais do nosso município, sempre auxiliando seu marido na administração enquanto prefeito, e foi apoio durante o tempo em que eu mesmo estava na vida pública, sempre participativa na vida da comunidade. A homenagem é justa e se manifesta de um anseio da comunidade pela lembrança da administração pública por todos os efeitos vida pela senhora Arlete para a nossa comunidade. É a justificativa esperando vossa providência. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, sala de sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 11 dias do mês de novembro de 2022, vereador Jean Clemilson Silva. Senhor presidente, não há mais matéria para o expediente. Comunica aos senhores vereadores que vamos passar para o pequeno expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar sobre as matérias lidas no expediente, não serão permitidos a partes. Com a palavra, nobre edil Jean Clemilson Silva. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, público que faz presente, os que nos assistem pelas redes sociais. Queria falar um pouquinho a respeito dessa indicação, onde já está em fase final lá, né? Terminando o nosso centro de fisioterapia. E fui fazer uma visita lá semana passada. E me veio à cabeça fazer essa indicação para a nossa administração, onde eu acho justo, nada mais do que merecido, uma lembrança aí, tá colocando o nome da ex-primeira-dama Arlete, né? Uma mulher guerreira que deixou seu marco em nosso município. Então eu queria que o senhor prefeito pensasse com carinho aí nessa indicação, uma vez que ela será lembrada aí com o seu nome no centro de fisioterapia.
Então pedir para ele aí que ele pense bem, que faça esse pedido aí pra gente. Obrigado. Tribuna continua aberta para pequeno expediente. Peço, senhores vereadores, para fazer uso da palavra aqui no meu lugar. Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, público que se faz presente e aqueles que assistem das redes sociais. Queria comentar primeiro sobre o projeto de lei complementar número 23, que foi lido, que é o plano de carreira. Grande, né, pessoal? Os vereadores aqui cansaram, acho que o Edmar teve que beber um pouquinho de água para ler. Mas eu ouvi um boato aí na rua, saiu uma conversa que os vereadores, que são oposição ao prefeito, vamos falar assim já, estão impedindo de ter concurso público. E fazem uso a esse projeto que está sendo segurado, que está fazendo uso desse projeto para não ter concurso público. Primeiro ponto, pessoal, para ter concurso público, queria deixar bem claro que posso estar enganado, mas só passa pela Câmara se precisar acrescentar novos cargos. E esse plano de carreira pode muito bem ser aprovado depois do concurso público, a questão só é a chamada desse concurso. Isso não impede de ser feito, posso estar enganado, mas tenho quase certeza que pode ser feito. E outra questão, vocês viram o tamanho do projeto. Os vereadores ficaram cansados, a população que está aqui presente cansou também, eu acredito. Quem está vendo sua casa cansou de ouvir. Vocês acham que bate esse projeto na Câmara, tem que ser aprovado. Não tem que passar por comissões, não tem que ser revisto por jurídico. Então eu deixo esse pensamento aí para a população. Eu acho que esse projeto poderia sim ser enviado para a Câmara um pouquinho antes. Então, e outra, não foi para as comissões, foi discutido entre os 9 vereadores, é uma discussão que tem sempre. A tribuna estava aberta, se alguém fosse contra e as comissões, a tribuna estava aberta. Então, eu acho importante mostrar isso para a população, mostrar a verdade, como funciona esse converseiro, de que não terá concurso por causa de vereadores que é contra o prefeito, não se passa de uma mentira. Queria deixar bem claro isso. Queria também falar agora sobre a minha indicação de número 20, sobre as câmeras no município de Paranapuã. Acho importante aí porque esses dias esse mês, aliás, teve aí bastantes roubos pela cidade. Tivemos aí algumas casas que foram roubadas. E acho importante começar já com esse planejamento aí de câmeras pela cidade, principalmente nas entradas. Ficar ciente de quem sai e quem entra no município, ajudaria aí a polícia a ter um melhor esclarecimento sobre o que ocorre no nosso município. Eu acho que nós temos sempre que cobrar a polícia sim, mas se tem política pública possível para ajudá-los, nós temos que tomar essa posição e ajudá-los. Então fica aí minha indicação, iniciar aí com pelo menos poucas câmeras nas entradas do município e com o decorrer do tempo e colocando pelos principais vias do município. Meu muito obrigado a todos. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público a seu critério, podendo considerar partes. Comunica aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passamos a ordem do dia, solicitando ao secretário que faça a leitura das matérias que estarão na pauta dos trabalhos para discussão e votação. Projeto de lei número 48, de 11 de novembro de 2022, dispõe sobre a abertura de crédito nacional suplementar no valor de R$ 200 mil e das outras providências. Senhor presidente, o projeto foi lido na presente sessão. Está em discussão o projeto de lei número 48, de 11 de novembro de 2022. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 200 mil e da outras providências.
Com a palavra, nobre edil Vanner Nogueira. Projeto de lei número 48, que foi destinado R$200 mil para equipamentos de fisioterapia. Quero deixar aqui, esse dinheiro já estava em caixa, foi uma emenda foi destinado pelo deputado Carlão Pignatari, deputado estadual. Fica aqui meu agradecimento e vai ser de grande valia, porque vai ser inaugurado, acho que em breve, o centro de fisioterapia e com equipamentos novos, então vai ser muito importante para a população. Fica aqui meu agradecimento ao Carlão Pignatari. A tribuna continua aberta para o projeto de lei número 48. Está em votação o projeto de lei número 48, de 11 de novembro de 2022. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei número 49, de 11 de novembro de 2022. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 972 mil das outras providências. Senhor presidente, o projeto foi lido na presente sessão. Está em discussão o projeto de lei número 49, de 11 de novembro de 2022. Está em votação o projeto de lei número 49, de 11 de novembro de 2022. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei número 050, de 11 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo a prorrogar termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Jales, São Paulo, para o exercício 2023 e demais, objetivando a concessão de plano de trabalho proposto pela entidade visando a execução do programa de atendimento à pessoa portadora de necessidades especiais de Paranapuã, nos termos da Lei número 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas alterações. Senhor presidente, o projeto foi lido na presente sessão. Está em discussão o projeto de lei número 50, de 11 de novembro de 2022. Está em votação o projeto de lei número 50, de 11 de novembro de 2022. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, se levante. Aprovado por todos. Senhor presidente, não há mais matéria para ordem do dia. Comunico aos senhores vereadores que está encerrada a ordem do dia, onde passamos as explicações pessoais, sendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para as suas conclusões finais e não serão permitidos à partes. Com a palavra, nobre edil Edmar. Boa noite, senhor presidente. Seu nome cumprimenta a mesa, os demais vereadores, público presente e o que nos acompanha através das mídias sociais. Eu só queria fazer um comentário referente ao que aconteceu esses dias. O município adquiriu, foi contemplado com veículos, creio que está até na praça. Os vereadores que conquistou o veículo, a gente conseguiu dia 3 de agosto do ano passado, quando a gente foi para São Paulo, por conta da pandemia. Teve um problema também na hora da compra, em aderir a ata de preço, deu um probleminha. E o caminhão chegou semana passada, acho que foi na quinta-feira ou na sexta-feira. A gente, como de praxe, todo vereador, quando consegue uma coisa, conquista alguma coisa, acaba colocando a sua faixa, com seu nome, colocado lá visível para a população poder ver. Uma forma também de demonstrar o trabalho do político, seja prefeito ou vereador. A gente colocou a faixa, acho que o Vitor Gasque também colocou a faixa dele em um dos carros, pelo qual ele conseguiu através do deputado dele, mas durante a noite, a gente não sabe quem é, mas já está sobre acompanhamento na delegacia, porque a gente foi no comércio, pegou as filmagens, porque às vezes as pessoas esquecem, que tem câmera, que filma, que grava. Agora alguém vai ter que pagar as consequências. Eu não vou na delegacia depor, graças a Deus. Agora o vândalo que foi lá e tirou, porque quando a gente consegue alguma coisa, conquista algo, é para o município de Paranapuã.
É para o povo de Paranapuã isso. E a gente está ali para poder demonstrar o nosso trabalho. Seja quem for que conseguiu, seja um morador que tem um contato com um deputado, ele conseguiu um carro, um caminhão, algum implemento agrícola e colocou a faixa, é mérito dele. Mas a gente postou foto, já colocou no Facebook, colocou na rede social. Alguém vai ter que ir na delegacia prestar depoimento, e esse alguém não sou eu. Outra situação também é em relação às camisas do Hospital do Câncer, né? Em virtude do falecimento da senhora Arlete, que ela era a responsável pela entrega, as camisas, pessoal, chegou. Mas assim, a gente pede um pouquinho de paciência para a população de Paranapuã. Tem algumas pessoas até cobrando, algumas esqueceu. A gente está entregando. Ela deixou um caderninho anotado, alguns nomes, sabe, do pessoal, praticamente todos os nomes. Então, agora que chegou, a gente está entregando de casa em casa para o pessoal e também recebendo, tá? Então, a gente pede calma e paciência para as pessoas, tá? Do mais, meu muito obrigado, senhor presidente. Tribuna continua aberta nas explicações pessoais. Com a palavra, a nobre edil Vanner Nogueira. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, quem assiste a gente por mídias sociais. Eu quero ficar aqui e falar também da minha indignação desse vândalo que retirou a faixa lá, arrancou. Eu acho uma covardia desse delinquente que a gente colocou a faixa lá, que postando que a gente tinha ganhado, e ele foi arrancar. Eu acho uma covardia, porque quando a gente estava lá, por que ele não tirou na hora? O covarde foi e arrancou de madrugada. Então fica aqui minha indignação. Eu queria falar também, agradecer também o pessoal do Detran, que a gente tinha ganhado um valor de R$200 mil para fazer as rampas, as faixas elevadas, rampa de acessibilidade e uma máquina de demarcação viária. A gente conquistou através do Detran, foi através dos vereadores, o Sérgio Polarini ajudou a gente, o pessoal tinha ligado para ele, e eu quero agradecer aqui a Eliette e a Priscila, que ela fez os projetos, a gente correu lá e fez o projeto, e foi aprovado o projeto, valor de R$200 mil. E através das eleições que estavam ocorrendo, foi parado as construções que estavam sendo feitas. E esse daí já estava empenhado, na certeza que ia fazer já. As lombofaixas, que eram em frente da escola, e em frente da escolinha lá. E o prefeito, sabendo isso daí, fica a minha indignação com ele. Ele foi lá, como estava parado, e estava falando que ia retomar, depois da eleição, ia retomar as obras de novo, e o cara vai lá e me gasta R$26 mil da prefeitura, dinheiro que poderia ser monitorado, destinado para outros lugares. O cara gasta R$26 mil sem necessidade nenhuma, sabendo disso, que as obras ia ter continuidade. Tanto é que já começou, segunda-feira a Eliette me ligou, comunicando que já começou a vir as rampas de acessibilidade, até que o pessoal estava aí já. Então fica aqui minha indignação com o prefeito, um gasto desnecessário que poderia ser aplicado em outros lugares. Fica aqui minha indignação com o prefeito também. Meu muito obrigado a todos. A tribuna continua aberta nas explicações pessoais. Com a palavra, a nobre edil Hélio Chimazo. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, público presente e o pessoal que está assistindo via internet. Sobre o que o vereador Vanin falou agora, dos R$26 mil foi gasto sem precisão, eu até concordo, sim.
Só que aí não tinha essa previsão de quando ia começar essa obra, até onde eu sei. E como veio as eleições, foi interrompido. Antes das eleições, havia falado que ia fazer essa obra. Veio a eleição e interrompeu. E pediram para fazer aquele serviço em frente à escola, tirar a quebra-mola, tirar um monte de coisa lá. Só que depois veio a questão do trânsito da cidade, implicando que se houvesse algum acidente naquele local, era de responsabilidade da prefeitura. Né? E vocês sabem muito bem que foi tirada a quebra-mola do local, sem previsão de construção. É lógico que uma hora ia acontecer, mas o prefeito, eu acho que agiu de forma correta. Deve ter gastado R$26 mil, mas, na minha opinião, ele gastou de forma correta, porque se nesse período aí, se tivesse ocorrido qualquer tipo de acidente, ou alguém atropelado, ou um aluno atropelado lá, né, de quem que era a responsabilidade? Nossa, não era. Era do senhor prefeito, que é o executivo, que executa a cidade. Então, esse comentário o prefeito fez com a gente. Olha, gente, eu acho que eu vou ter que gastar esse recurso, até não podendo. Por quê? Conversando com o prefeito esses dias, ele me disse que só de contrapartida foi muito esse ano. Inclusive, até aquele caminhão que senhores vereadores conseguiram, teve uma contrapartida enorme lá, né? Asfalto que foram feitos na cidade, muita contrapartida, teve bastante obra. O centro de fisioterapia também teve uma contrapartida enorme, todo mundo está sabendo. Então, gente, a preocupação do prefeito é com a cidade inteira, né? Ele não vai adivinhar quando a obra vai ser feita pelo DR, né? Ninguém falou para ele. E o pessoal da escola pressionou muito ele, até onde eu sei. Tá? Mas tudo bem. Está acontecendo obra na cidade. Até fizeram uma indicação aí, que eu acho que é válido. E é muito gostoso você participar de projeto na cidade. E está acontecendo, igual vocês fizeram indicação, fizeram requerimento aos senhores deputados e conseguiram verba. E andando pela cidade, um dos projetos que foi executado, está acho que quase finalizando, que todo mundo está elogiando, são as trocas das iluminárias. Todo mundo falou bem, né? Então é um projeto que a gente correu junto, foi lá em São Paulo, fez o pedido, conseguiu. É tão gostoso, né? Igual vocês também estão conseguindo. Oposição aqui dentro, mas para conseguir, acho que todo mundo tem que correr. É tão gostoso ver um projeto realizado na cidade e ver que Paranapuã está melhorando dia a dia. E que possa vir mais projetos bons para Paranapuã e que nós, legisladores e o executivo, façam uma história aqui em Paranapuã, realmente, né? Porque acho que é o que o povo precisa no momento aqui. É de benefício a toda a população. E isso eu acho que o povo está vendo, que todos estão correndo atrás. Meu muito obrigado. A tribuna continua aberta, explicações pessoais. Palavra nobre Edil Jean. Mais uma vez, boa noite.
respeito do quebra-mola aí, vou falar um pouquinho. Se era responsabilidade do DR, eu não sei por que a prefeitura foi lá e executou e tirou o quebra-mola antes de ordens. Não sei se foi o DR que veio pedir, mas se é de responsabilidade do DR, acho que a prefeitura não tinha que ter intervido nesse sentido aí, né? Ter tirado os quebra-molas dos dois sentidos. Esperasse que o DR viesse e fizesse o serviço. E que a gente tivemos informações que realmente após as eleições iam ser iniciado as obras, reiniciado no caso, né? Porque quem iniciou foi a própria prefeitura, com seu maquinário e com seus servidores. Isso aí, eu não sei qual é que foi o intuito, se teve alguma negociação, algum acordo com o DR, né? Então, a gente obteve informações, sim, que após as eleições iam ser retomadas as obras. E é bom, é gratificante chegar aqui em dizer que o município está andando, que vereadores estão conquistando verbas, conquistando veículos. Isso é sinal que estão todos correndo atrás. E é assim que o município anda. Cada um tem seu mérito em conquistar as verbas que vão atrás. Algumas verbas, às vezes, até o prefeito entra no meio aí e diz para não mandar, igual aconteceu uma vez aí, mas não vem ao caso, né? Vamos trabalhar, falta mais aí 2 anos e pouquinho aí, né, para término desse mandato. Vamos lutar, vamos correr atrás, que eu tenho certeza que a população vê o que está acontecendo, né? Então vamos aí lutar mais um pouco para ver se a gente conquista muito mais para o nosso município, que é um município onde a gente vive, e a gente quer isso, né? Viver em um município onde todo mundo chega e fala, que parabéns, está de parabéns, olha que município onde todo mundo corre atrás, vereadores não cruzam o braço e vai atrás de verba junto com o prefeito. O prefeito conquista de um lado, o vereador conquista do outro. Isso é muito bom para o município, é assim que o município anda. Muito obrigado, meu boa noite, que Deus abençoe a todos. A tribuna continua aberta nas explicações pessoais. Peço aos senhores vereadores para fazer uso da palavra aqui no meu lugar. Queria aproveitar a ocasião, já comentamos aí sobre os veículos que chegaram nesse fim de semana. Queria aproveitar e agradecer mais uma vez ao deputado estadual Thiago Auríquio, que essa é uma verba que ele fez em 2020, foi liberada só agora. Chegou esse carro aí, ao todo foram R$100 mil para o social. Foi pego um carro que estava na praça e também foi comprado equipamentos para o social. Queria agradecer ao apoio aí ao deputado, que vem mostrando que Paranapuã pode contar com ele. Então, deixo aqui meu muito obrigado. A respeito das faixas foi falado, eu não tive ainda contato com o senhor prefeito depois do acontecimento, mas gostaria de sentar com ele, vou sentar com ele, conversar o que aconteceu, se a prefeitura tomou alguma providência, afinal tinha guarda lá, né, precisava ser cuidado dos carros e as faixas foram retiradas. Então, queria saber a respeito do prefeito, se vai ser tomada alguma atitude, enfim, o que vai ser feito. Então, meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a 39ª sessão ordinária a ser realizada no dia 28 de novembro de 2022, em horário regimental, segunda-feira. Agradeço a Deus pela proteção e orientação que nos deu. Agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e se conduziram no decorrer dos trabalhos.
Agradeço também ao público presente, bem como aos que acompanharam os trabalhos legislativos dessa sessão através das mídias sociais. Boa noite a todos.